Pode dar errado porque você pode passar a vida inteira sem saber qual é a tua praia. Pode dar errado porque é muito difícil descobrir talento para música num lugar que não tem instrumentos musicais. É muito difícil descobrir talento para o desenho num lugar que não tem lápis e papel. Você pode passar a vida inteira sem saber exatamente o que a natureza esperava de você. E aí, é claro, você vai viver de qualquer jeito, sem saber exatamente qual é a tua praia, quais são as tuas forças e os teus recursos. Você acaba vivendo aonde tem lugar. Você acaba se encostando aonde deixam. E aí a vida tenderá a ser medíocre, menos perfeita, menos excelente, menos espetacular. E aí ela é sem graça. Assim foi a minha até os 13 anos. Completamente sem graça. Eu ia para a escola, a aula acabava meio-dia, 15 para meio-dia eu já estava com a mochila pronta. Doido para cair fora. Cada segundo eu estava doido para cair fora. Quem sabe muitos aqui não estão nessa mesma situação. Último dia de congresso, sábado depois do almoço, as malas na porta, voo iminente, e esse cara falando de Ulisses e Calipso, realmente, viu? Olha onde eu fui parar. Depois da aula meu pai me obrigava a nadar. Eu detestava nadar. Eu fazia revezamento com um cara que esse sim era nadador por natureza, chamado Ricardo Prado. Esse era bom de bola. Eu fazia revezamento com ele, ele caía, nadava primeiro, ele abria uma diferença enorme do segundo colocado, aí caía eu e os adversários se aproximavam perigosamente. Apesar de mim, a gente ganhava. Eu fazia de tudo pela derrota. Eu detestava nadar. No domingo meu pai me levava no Morumbi para ver jogo. 90 minutos esperando terminar. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. Ele tinha que me avisar, foi gol. Aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Meu pai também me levava em escola de arte. É tão legal arte, não é? Para artistas. Tinha aula de argila. É insuportável a aula de argila, você sabe disso. Eu sempre fazia um cinzeiro. Eu tinha que dizer que era um cinzeiro, sempre. Pior do que argila, só origami. Origami, coisa do demônio em japonês. Uma folha de papel, 360 dobras na ordem certa para você chegar num fascinante passarinho que você chucha no rabo e ele abana as asas. Errou uma dobra, fudeu o passarinho. Nunca o meu passarinho abanaria as asas quando chuchado no rabo. Com uma semana a mulher já chamou o meu pai e disse, com seu filho aqui temos 3 tipos de aluno. Primeiro tipo, super talentosos, serão grandes artistas. O segundo tipo, não tem tanto talento, mas estão aí se divertindo. E o terceiro tipo é o seu filho. Ele não é daqui, ele é Ulisses na ilha de Calipso. Ele está fora de lugar. Mas aí aos 13 anos a vida mudou. O professor de geografia entrou no primeiro dia de aula, imagine isso em 1978, nos Jesuítas de São Paulo, Colégio São Luís, na Avenida Paulista. O professor de geografia entra e diz, eu não vou dar aula, o curso será todo de seminários dados pelos alunos. Teve um sorteio de temas, para mim caiu o petróleo, assunto sem graça, mas eu já estava acostumado, a vida era sempre assim, sem graça. Fui para casa estudar, na época me chamavam de CDF, hoje me chamariam de nerd. Eu tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. No meio do semestre chegou a minha vez. Subi num palquinho da classe, olhei para a classe e estava apinhado de gente. Imagina um lugar apinhado de gente. Colegas de outras classes vieram assistir. Os professores deixaram que viessem e vieram junto. Eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei o que você pensou, mas eu era muito mais esquisito quando eu era criança.
Eu sei que pela primeira vez, quando eu olhei todo mundo ali, eu me senti bem. Foi legal estar onde eu estava. Pela primeira vez eu me senti Ulisses em Ítaca. Pela primeira vez eu estava no lugar certo. Aristóteles do lado comemorava. Pela primeira vez aquele lugar era adequado para mim, como a várzea é adequada para o arroz e o deserto ao cactus. Pela primeira vez daquele lugar eu não queria ter saído nunca. Para ter certeza que ia demorar o máximo de tempo possível, eu não começava. E olhava para todos em silêncio, os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou, comece, eu vou lhe dar 0. Eu tive que começar, cheio de entusiasmo, falei tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei, faltavam 50 minutos ainda. Um colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema, que dilema. Eu não queria sair dali, mas não sabia mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu lembrei do meu pai. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Foi o meu pai que me criou. E o meu pai, ele nunca estudou. Mas ele dizia coisas que depois eu encontrei na filosofia mais sofisticada. Você certamente já ouviu falar de um pensador do século XIX chamado Nietzsche, que escreveu uma obra complicadíssima intitulada Assim Falava Zaratustra. Pois muito bem, nessa obra tem uma fala que meu pai dizia praticamente com as mesmas palavras. Olha só a comparação. O filósofo dizia, demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia, não tenha pressa na hora de viver. Aí o filósofo dizia, percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia, não recue porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia, não recua porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. E o meu pai ainda sempre acrescentava com carinho para mim, seu bosta. Eu lembrei do meu pai, eu me empertiguei, ali não tinha mais como recuar, e eu disse, bem, o que eu falei até aqui está no livro de vocês, é só ler. Está fácil. A partir de agora eu peço que anotem. Porque o que eu disser não está escrito em lugar nenhum. Olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos intrigadíssimo. Eu tive medo, mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Ali não tinha mais volta. E eu comecei, não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom, mas tem petróleo ruim. Tem petróleo que não energiza nada. O petróleo não tem a mesma qualidade pelo mundo afora. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram, a intuição é perfeita, tinha petróleo que não presta mesmo, tem petróleo que não energiza nada, eu já sabia aos 13 anos. Então eu me levantei mais e disse, todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Eu achei fascinante que anotassem. Então eu expliquei, do norte da Romênia, claro, região da Moldávia. A Moldávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava incrédulo. Ele não devia entender nada daquilo. Eu não sei nem onde fica a Moldávia. Esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele no meio, aproveitar a fragilidade dele. Perguntei, o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Estava difícil de você aplaudir, hein? Eu sei que...
Vamos fazer desse evento um evento inesquecível. Eu vou fazer o melhor que eu puder aqui. Pode vir comigo? Eu sei que eu continuei falando o que me vinha na cabeça, porque eu não precisava lembrar de mais nada. Falei de petróleo na Ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, em Madagascar. Um colega disse, dá para repetir? Eu falei, eu mandei você anotar, cara. Não lembrava de mais porra nenhuma que eu tinha dito. Terminou o seminário, vieram os aplausos frenéticos, e um outro colega falou, professor, deixa ele dar todos os seminários. O professor falou, mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? Saí dali eufórico, fui encontrar o Fusca branco do meu pai, e o meu pai nunca tinha me visto correr, nem andar, eu me arrastava, na verdade. Ele achou até que fosse assalto. Eu entrei no carro, comecei a contar o que tinha acontecido, e o meu pai, que nunca estudou nada, tinha entendido tudo. Aristóteles no banco de trás do Fusca comemorando. Eu tinha encontrado Ítaca, ali eu tinha achado o meu lugar. Ítaca, para mim, é a sala de aula. É ali onde a vida feliz é possível. É ali onde a excelência eu venho buscando nos últimos 30 anos. É ali onde a felicidade atravessou a minha vida. Dali nunca mais saí. Os gregos comemoram mais uma vida bem-sucedida. Aquela pequena goiabeira que virou uma grande goiabeira. Aquela pequena planta que não encruou, mas vingou. Essa é a reflexão primeira da história do pensamento. A reflexão de que tem um lugar para você, porque você tem uma natureza que é só sua, que você descobrindo qual é a tua praia, a busca da excelência é a própria felicidade. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Mudar é muito difícil. Mudar hábitos, mudar relações, mudar propostas. Não mudar é fatal. Será que este ano de 2016 você vai resolver aquele seu probleminha com o inglês? Você vai resolver o fato de você ter dificuldade no uso da crase? Como eu digo aos meus doutorandos que têm dificuldade, você tem que sentar e estudar um dia, senão daqui a 60 anos você vai dizer, eu não consigo botar crase. Não? Estude, faça exercícios, tente, mude, faça isso. Você vai repetir o mesmo adiante. Não mudar é fatal. Usando o quadro do Matisse, mudar e mudar-se. Mudar as coisas que me cercam e mudar. Reinventar-se. Quem não se reinventa em amizade, no emprego, no casamento, esgota essa possibilidade rapidamente. A pessoa que casou há 20, 10, 15, 30 anos não existe mais. Nem as células são as mesmas. Infelizmente, os neurônios são, e cada vez em menor quantidade, mas as células se renovam constantemente. Adiante. E com isso, a imagem da escultora Carlyle, a escultora americana do self-made man, o homem que com consciência e ação está se esculpindo como a sua grande obra, tornar-se sua própria obra, tornar-se a pessoa que investe nisso. Este é um momento bom para pensar isso. Fim de ano. Adiante. Essa é a imagem da Carlyle, self-made man. A poesia de Machado, o espanhol, não o nosso Machado de Assis, o Machado espanhol, que é conhecida de todos. Só existem pegadas, caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar. A poesia de Machado, só há huelas, só há pegadas, eu vou me fazendo. O problema de eu comprar um livro, A Cabeça do Steve Jobs, é que ele não leu esse livro. Ele foi Steve Jobs sem ler o livro, A Cabeça de Steve Jobs. O problema de pedir conselho é que quem venceu não escutou conselhos. É a velha história de Mozart, perto de morrer, recebe a carta de um menino de 15 anos de Praga, que pergunta a ele como fazer uma ópera. E Mozart responde, é muito cedo para você fazer. O menino responde, uma terceira carta, o senhor fez a primeira com 9 anos, Bastien e Bastienne. E Mozart responde uma quarta carta, é verdade, mas eu não perguntei a ninguém como se fazia. Essa é a diferença. Ouvir conselhos.
As pessoas, quanto mais fracassadas, mais dão conselhos. Como fazer o casamento durar? Tem uns casamentos desgraçados, mas elas dão conselhos. Ouçam todo mundo, sigam o conselho do Hamlet, a todos ofereçam o ouvido, a poucos ofereçam a língua, em qualquer sentido. Quer dizer, a todos ofereçam o ouvido, ouçam o que as pessoas têm a dizer. Elas estão falando sempre delas, ouçam isso, mas produzam-se, façam isso, tornem-se distintos. Se isso é um objeto, mudem adiante, tornem-se diferentes, pode mudar, ou achem felicidade na repetição, que é também possível. Achem felicidade em ser comum, achem felicidade na repetição do óbvio. Achem felicidade, que fazia felicidade de gente como minha avó, que acho que durante 30 anos o menu do Natal foi a mesma coisa, colocados os mesmos pratos, os mesmos lugares na mesa. Até o cheiro da casa era o mesmo. E era feliz assim. Achem a felicidade ou na repetição ou na inovação. Cheguei para minha mãe e disse: eu vou para Micarande, um carnaval fora de época na minha cidade. Ela disse: não vai. Eu disse: vou. Vai não, vou. Meu avô vai dar o abadá. Não adianta. Aqui quem manda sou eu. Tem nada não, só faltam 2 anos. Ela disse: pra quê, meu filho? Eu vou fazer 18, quero ver se você vai me impedir. Ela fez: não muda nada. Aqui em casa, eu pagando as contas, não muda nada, meu filho. Aqui é a minha casa, aqui é a minha lei. Vai ser do meu jeito, enquanto você ficar aqui. 40 anos, eu vou dizer como é que é. Quer fazer diferente? Paga as contas. Disse ela: a senhora ainda acha que eu vou lhe amar, né? Ela disse: quem disse a você que eu preciso do seu amor? Aí eu fiz a carinha do emoji. Mãe, você não precisa do meu amor? Amor é uma escolha, meu filho. Eu, por exemplo, eu lhe amo. Nada do que fizer muda isso. Se você um dia vai me amar, só o tempo vai dizer. Para agora, respeito. É bom e eu gosto. Estamos conversados? Eu bati a porta do quarto e passei 7 dias sem falar com ela. Ela passou 1 mês sem falar comigo. Entenda, ela ficou no lugar de mãe, não de amiguinha. Claro, depois de 1 mês eu queria um olhar da minha mãe, né? Naquele mesmo ano, 16 anos, eu passo no vestibular, vou fazer psicologia, estou lá pagando disciplina sobre cargas afetivas, escalas de afetos, amor, sentimento mais sofisticado da experiência humana. De tal modo que somente os seres humanos podem sentir, mas sua sofisticação implica que para que ele aconteça, tem que ter como precursor a ele outros sentimentos, de modo que somente mais adulto é que você sente ele plenamente. Assim, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. Quem não é respeitado e admirado jamais será amado. Pergunta para a geração moral e cívica. Vocês lembram dos pais da gente perguntando assim: meu filho, você me ama? E bem inseguro perguntando com muito medo da resposta: ama mais a mamãe ou o papai? Vocês lembram disso? A gente deixou de amar esse povo. A geração do passado nunca se preocupou em ser amada, mas jamais deixou de se fazer ser respeitada. E com isso conseguiram o amor e o respeito. Agora, como é que a gente entende o hábito e como é que a gente faz para tentar mudar o hábito? Nós sabemos hoje, por uma série de estudos, que todo hábito ele tem 3 grandes dimensões. A dimensão mais óbvia do hábito é a dimensão do comportamento, é aquele comportamento automático, padrão, que você repete sem gastar energia. Agora, esse comportamento, ele sempre gera uma recompensa. Todo comportamento de hábito, ele tem uma recompensa. E, não só isso, antes do comportamento, você sempre tem um gatilho. É algo que te leva ao comportamento. Te dou um exemplo meu.
Eu trabalho bastante, então eu normalmente saio de casa às 6 horas da manhã, volto às 11, 11h30 da noite. Então, você deve saber que manter uma alimentação saudável é uma coisa difícil numa cidade como São Paulo, ainda mais quando você trabalha muito. E o que acontecia muito comigo? Eu chegava em casa às 11h30 da noite, exausto, podre de cansado. Abria a porta da sala do meu apartamento, fechava, trancava, largava a minha mochila ali mesmo, e a primeira coisa que eu fazia era despencar no sofá. Despencava no sofá. Nessa hora vinha o cansaço do dia inteiro sobre mim e a fome. A fome batia. Eu estava deitado no sofá, exausto, puxo o celular, liga para a pizzaria, pede a pizza. A pizza chega rapidinho, aí você come 5 pedaços hoje e 3 amanhã, né? Não é muito saudável fazer isso. E eu comecei a fazer isso 3, 4 vezes por semana. Qual que é a recompensa desse hábito? É óbvio. Pizza é gostoso, pizza é barato, pizza chega rápido e não dá trabalho. Aí eu comecei a ficar mal, sabe? Comecei a ficar mal, né? Sabe, suando óleo, assim, sabe? Aquela coisa horrível, né? Acordava mal, não tinha fôlego para subir um lance de escada, estava começando, engordei 12 quilos. Aí eu falei, bom, preciso mudar esse hábito. Como que você faz para mudar o hábito? Eu já digo aqui uma dica a vocês. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Nesse meu caso, o que eu fiz? Eu comecei a examinar todo o meu processo. Chegar em casa exausto, largar minha mochila, desmontar no sofá, puxar o celular, ligar para a pizzaria. Aí eu comecei a perceber que o grande gatilho desse meu comportamento, pedir pizza, era deitar no sofá. Era despencar no sofá. E aí eu comecei a mudar. Como? Chego em casa, isso faço até hoje, deixo minha mochila onde está, não despenco no sofá, vou até a cozinha, abro a geladeira e monto um prato de comida um pouco mais saudável. Aí, com a comida saudável na mão, eu despenco no sofá. O que eu fiz? Eu bloqueei o gatilho que me levava a ligar para a pizzaria. Desde então, já recuperei, já estou com uma saúde muito melhor, né, e repito isso há muito tempo, já tenho muito tempo fazendo isso. Esse é um perfeito exemplo de como você deve atacar seus hábitos para você promover mudança. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Por favor, senão a vida perde a graça, né? Se você acha que não tem que mudar mais nada, é porque ou você é Deus, ou você é perfeito, né? De alguma outra forma. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. Agora, se você continuar mudando as tuas crenças, em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês, então, é encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Quanto mais energia você tiver que gastar para esse comportamento, mais difícil vai ser você efetivamente adotá-lo enquanto hábito. Mas é perfeitamente possível. E a grande questão aqui é, o mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. As folhas caem no outono, o céu é azul e não importa, você pode chorar o que você quiser. Se você ficar muito bravo, muito triste agora porque o céu é azul, não vai mudar. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença.
O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. É muito fácil você acreditar que semana que vem você vai fazer. Difícil é você dar o primeiro passo agora. O mundo não está nem aí para a gente. No entanto, a gente pode controlar, sim, alguma coisinha nele que é o nosso comportamento. E olha, se a gente é insignificante, a gente também é especial. Porque você teve a oportunidade dada por Deus a você de existir. E olha, concorda comigo que tem muito mais coisa que não existe do que coisa que existe? Então só de existir isso já é um privilégio. Isso já te torna especial. Se é para você viver a vida aqui meio como gado, sem parar para refletir, sendo tocado até o matadouro, sem se desenvolver, sem mudar, sem aprender, a vida perde todo o seu sabor, perde toda a sua graça. Você poderia muito bem ser um cabrito. Já viu um cabrito cara a cara? Eu tenho uma certeza minha, pessoal, que cabrito não tem ambição. Não tem. Você não olha para um cabrito e fala, mas, coitado, ele escolheu aquele caminho lá 2 anos atrás, onde ele veio parar, pelo amor de Deus. Você sabe que o cabrito que está ali só é aquele, não tem outra possibilidade. Agora você tem a possibilidade de mudar. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver. Você tem a possibilidade de fazer diferente do que você está fazendo agora. E fazer diferente significa acompanhar um mundo que está em constante mudança, significa inovar. Significa parar de achar que o mundo que tem que mudar em vez de você. Porque, volto a falar, você não tem controle sobre o mundo, você tem controle sobre você. Então, em vez de arrumar culpados, a minha proposta aqui para você hoje é que você assuma as rédeas da sua vida. Tem gente que vive no banco de passageiro como se estivesse tomando um táxi e a vida vai sendo levada. Eu prefiro, honestamente, assumir o banco de motorista. Assumir a responsabilidade sobre a mudança, sobre a vida, para quê? Para que daqui a algumas décadas, quando você estiver lá na frente, velhinho, você olhe para trás e você não tenha o sentimento de arrependimento. Do tipo, putz, como eu queria ter feito aquilo. Como eu queria ter mudado. É muito melhor que você chegue lá na frente e diga, bom, pelo menos eu tentei. E, com sorte, você não só tentou, você realmente conseguiu. E você pode ter certeza, não existe ninguém nesse mundo que teve sucesso que não enfrentou crise, que não enfrentou dificuldade, que não enfrentou aquele mundo que parece impossível de mudar, foi lá, com o peito aberto, fez alguma coisa e efetivamente conquistou um mundo melhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. Chegam no seu aniversário e dizem assim, feliz aniversário, mais 1 ano de vida. Está errado. É menos 1 ano de vida. Aí você fala, pô, palestrante macabro, cara. O cara vai me deprimir aqui. Não, de forma alguma. Eu quero é te animar. Porque a partir do momento que você percebe que cada ano é 1 ano a menos, você começa a perceber que cada ano é um investimento. Que cada ano é você investindo uma coisa que não volta, que é o seu tempo, e eu espero que tentando colher alguma coisa melhor. Então que você levante, que você mude, que você valorize, que você entenda que esse investimento é o investimento mais precioso que existe. E eu tenho certeza que se o ser humano tivesse essa consciência, a consciência de que um dia vai acabar, que estamos aqui num certo passeio, você ia aproveitar mais esse passeio. Eu acho que toda mesquinharia, toda pequenez, todo problema do ser humano seria resolvido se ele tivesse essa consciência o tempo inteiro. Se ele tivesse a consciência de que cada momento pode ser o último. Tem gente que fala, viva cada momento como se ele fosse o último. Aí é uma porcaria de conselho, porque vamos concordar, você não estaria aqui me assistindo se esse fosse o seu último momento. De forma alguma. Mas aproveite cada momento como se ele pudesse ser o último. Saboreia a vida. Sabe, saboreia o abraço que você pode dar nos teus parentes, na sua esposa, no seu esposo, porque pode ser o último. Valoriza isso, porque cada instante poderia ser o último. E nesse sentido, a vida começa a tomar um sabor maior. Você para de ficar preocupado com risco no carro, sabe? Você para de ficar brigando no trânsito porque o sujeito te cortou na frente. Aí você desce o vidro, começa a xingar o sujeito. Quando você tem a plena consciência de que cada segundo seu é precioso, não volta e é um investimento, você começa a valorizar aquilo que há de melhor na vida. E para cada um de vocês é diferente. O bom para mim não precisa ser bom para vocês. E para melhorar a vida, no fim das contas, é só mudando, levantando a bunda da cadeira e efetivamente fazendo alguma coisa.
Espero então que tenha valido a pena esse pequeno momento que tivemos aqui e que vocês saiam dessa palestra pessoas um pouquinho melhores e mudadas, né, do que vocês entraram. O Brasil meteu 3-0 na Espanha, na Copa das Confederações. E é claro que quando você ganha de 3-0 do campeão do mundo, você poderia pensar assim: daqui um ano, jogando no mesmo lugar, no mesmo estádio, com o mesmo time, o mesmo técnico, a mesma torcida, o mesmo hino, a mesma temperatura, vamos ganhar novamente. Então, só que não, como eles dizem. Porque durante um ano nós pioramos. Júlio César foi jogar no poderoso futebol canadense. Daniel Alves questionado no Barcelona. Thiago Silva lesionado no PSG. Marcelo perdeu a titularidade no Real Madrid para um português. Paulinho nem no banco fica no Tottenham. Ficava. Luiz Gustavo vendido pelo Bayern de Munique. Oscar reserva no Chelsea. Hulk jogando bola com ursos na Sibéria. Fred, Cone, chinelinho e Neymar atropelado por uma carreta colombiana. O nosso time piorou. Ao mesmo tempo que nosso time piorava, nossos adversários se prepararam para nos enfrentar. O técnico da Alemanha, antes da partida, assegurou que o Brasil não pegaria na bola. Eu, quando vi aquilo, desacreditei. Como que esse cara pode afirmar que jogando contra a seleção brasileira de futebol, no Brasil, o Brasil não pegaria na bola? E ele ainda deu exemplos antes do jogo. E ele disse: quando o Júlio César bate tiro de meta, 9 de cada 10 vezes a bola cai com o Oscar. Quando ele sai jogando com a defesa, 9,5 de cada 10 vezes ele sai jogando com o Daniel Alves. Os meus jogadores estão atentos, foram treinados para isso. Se Júlio César tomar distância da bola, vai bater tiro de meta. E 4 alemães estarão em volta do Oscar. Se ele não tomar distância, ele vai sair jogando. 4 alemães estarão em volta de Daniel Alves. E isso em alemão. Vier spielen über Oscar. Então, eu espero que você tenha percebido que depois de 7 pamonhas, talvez tenhamos tido uma excelente oportunidade para uma lição. Uma lição que nos interessa a todos. A vitória de ontem não faz de você um vitorioso por definição. Não é porque aqui nasceram Pelé, Rivelino, Tostão, Garrincha, Didi, Sócrates, Zico, Falcão, que o Brasil é o país do futebol. Eu sei que pode ser chato de ouvir, mas é muito lúcido. A vitória de ontem é a vitória de ontem. A vida é uma sequência de encontros inéditos com o mundo. A vitória de ontem e a alegria de ontem não garantem por si a alegria de hoje. Sobretudo num mundo que se transforma numa velocidade insólita, brindando a todos com complexidade inédita. Assim, as competências que você teve um dia para se alegrar, talvez sejam insuficientes para hoje, porque durante a semana surgiram problemas para os quais você não tem competência. Você terá se transformado em uma semana de vitorioso em fracassado, de alegre em triste. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu
podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Areada. Passava areia em volta. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3:30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Para a vida ter propósito. Para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Por isso eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula, só a primeira aula é obrigatória. Porque nessa primeira aula, exercício de ética número 1, vamos livremente decidir como queremos conviver. Que todos falem. Não se trata de ter direito de falar, mas o dever de levantar a mão e dizer o que pensa, o que sonha, o que pretende, o que sempre quis dizer. Eis a oportunidade, fale. Vamos construir uma sociedade nova, começando do zero, virando a página. Fale, levante a mão, não engula mais, fale.
A gente fala, e depois no final da aula eu digo, a partir de agora você volta se quiser. Quase todo mundo volta. E alguns ainda trazem a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei para minha mãe como foi a primeira aula, minha mãe não acreditou, trouxe para ela ver. Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. O que o menino queria mostrar para a mãe? O que nós combinamos. E o que nós combinamos são princípios de convivência que são inalienáveis, que não podemos abrir mão, que valem tanto que chamamos de valores. Valores, atributos de conduta inalienáveis, garantidores da melhor convivência possível, segundo a nossa inteligência livre. O que eu tinha prometido na primeira aula, aguerrimento didático. Eu não prometo genialidade nem brilhantismo, porque eu não posso prometer, mas aguerrimento eu prometo, e aguerrimento tem. Cada vez que eu me exaltava, o menino cutucava a mãe, olha, eu falei, e a mãe sorria. Os dois encontraram o que vieram encontrar, o que vieram procurar. Na terceira aula, a mãe trouxe a irmã, melhor do que ela ainda. E hoje as aulas são acompanhadas por, em média, 60 mil pessoas na internet, porque você costura relações de confiança toda vez que você é fiel aos valores que afirma respeitar. Uma senhora de uma liga de senhoras religiosas me ligou. Professor, eu sou sua aluna do programa de terceira idade lá da universidade, acompanho o senhor há tanto tempo, e um sonho para mim, eu queria que o senhor desse uma palestra na nossa liga. O senhor viria? Com muito prazer, senhora. Professor, eu sei que o senhor é um profissional, mas o dinheiro que a gente arrecadar vai todo para as crianças com câncer. Tudo bem para o senhor? Com muito prazer, senhora. Só mais uma coisinha, professor. Eu tenho umas amigas mais idosas do que eu, pensei, nossa, elas vão conseguir chegar? Não, elas já moram lá, não dá para o senhor pegar leve, dá uma maneirada, pega leve na energia, nos exemplos, nos palavrões, não custa nada. Dá não, dona, dá não. Isso aí sou eu, é meu jeito, eu não posso prometer, eu não vou cumprir. Quando eu começar a falar, eu vou enfiar o pé na jaca, não tem conversa, não dá não. E depois quem é que vai comprar a porra dos ingressos? Ah, professor, é todo mundo que adora o senhor, vai bombar, o senhor vai ver. E essas pessoas vão comprar ingresso para me ver, o que elas esperam de mim? Será que elas esperam de mim uma aula xoxa, esgarçada, sem tesão, sem vício, sem emoção, sem alegria, sem energia? É isso que elas esperam de mim? Não, elas não. Então por que nós vamos traí-las? Avisa aí suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira, mas depois do quinto caralho eu acho que se afeiçoaram, porque já pediram outra. Professor, só não pode esquecer o caralho, hein? Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falo do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o futuro e a esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado, essa bunda. Falo do enfermo, irmão, falo do são, então falo da rua aqui pra esse louco mundão.
Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que segue os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui hoje ébrio louco, mas hoje eu tô sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço de repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo e preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos várias vivos. Famílias, vários barracos, uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na dieta, com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua, longe da maldade. Na cidade grande é assim, você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no ball, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o quê se o maluco não estudou? 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou, aí Senado louco invadiu o barraco, farinhado, armado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chapé. Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar, repensar. Tem que trampar, ripar, os irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático. Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência? Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno as pessoas não se falam, ao contrário se calam, se pisam, se traem, se matam em baralho. As cartas da inveja e da traição, copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si, o que sobra é do outro. E nem o sol que aquece, mas também apodrece esgoto. É muito louco olhar as pessoas, a atitude do mal influencia a minoria boa. Correr à toa que mais, matar à toa que mais, e presa à toa, sonhando com uma vida boa. A vida boa e o futuro pega. Quem se firmou, falou, quem não ganhou, o jogo entrega mais uma queda em 15 milhões. Da mais rica metrópole e suas várias contradições. É incontável, inaceitável, implacável, inevitável ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores, se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita, treta, cena? A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é o certo, na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você e me acreditar. E você não pode parar. Obrigado. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Obrigado. Acreditar que sonhar sempre é preciso. Obrigado. É o que mantém os irmãos vivos. Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão. Firmeza total. Desse jeito, muito amor. A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega. Amor, amor, amor. É o que eu desejo pra Zona Leste. Amor, muito amor, muito amor. E sonhar, e sonhar, e sonhar, e sonhar.